Louvado seja esse Deus maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Irmãos, eu quero iniciar este culto lendo uma palavra que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 22, livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 22, diz a palavra do Senhor assim: Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Olha, veja bem o que Deus está falando, irmãos. Hoje nós vivemos no tempo da facilidade, no tempo do conhecimento. E Deus, como diz aqui uma profecia bíblica, Jesus falou que nos últimos tempos tudo ia ser revelado. Então hoje você já sabe qual religião que é certa, como você deve se relacionar com Deus, né? Quando a pessoa é um falso pastor, um falso sacerdote, você tem como saber, é só pesquisar, né? Hoje você já sabe a diferença da Bíblia para outros livros. Então o conhecimento está aí, ó. Como diz aqui, olha, no versículo 20, a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Está na nossa mão, está tudo na nossa mão. E Deus pergunta, você quer continuar sendo simples? Você não quer o conhecimento? Você não quer conhecer o projeto de Deus? Você não quer conhecer a lei de Deus, os mandamentos, os estatutos e juízos de Deus? Você não quer observar a vida? Observar a sua própria vida, observar como funciona essa sociedade, como você viveu lá atrás, como você está vivendo agora. Você não quer observar nada, você não quer analisar nada, você não quer aprender nada. Você não quer aceitar o conhecimento de Deus. Por isso que Deus está falando, ó simples, até quando você vai amar a simplicidade? Até quando você vai fugir do conhecimento? Insensato, Deus chama a pessoa de insensata. E aqui no versículo 23 diz assim, atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Olha, irmãos, Deus tem nos guiado nesses últimos tempos, como diz lá no livro de Joel, no capítulo 2, em diante. Deus tem nos guiado para nós conhecermos o projeto dele, conhecermos a palavra dele, para que a gente possa ser guiado pela palavra dele. E diz aqui, entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, ou seja, não aceita a palavra de Deus. A palavra de Deus entra no ouvido e sai no outro. Olha o que Deus vai falando aqui. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. É o tal do crente rezador, é da pessoa que diz que acredita em Deus, mas acha que a reza, entendeu? Vai adiantar alguma coisa. Ele acha que ele pode escarnecer de Deus. Deus está chamando ele, Deus está dando todas as oportunidades, mas ele não se importa. Aí no dia da angústia dele, daí ele recorre a Deus. Olha o que Deus está falando, né? E diz aqui, ó, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. E agora no versículo
no capítulo 2, versículo 3, diz assim: se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. E aqui, irmãos, no capítulo 3, diz aqui, filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Essa é uma promessa, porque muitas vezes há uma cilada contra a sua vida, há uma armadilha contra você que você não está vendo, como diz lá no Salmos 91, Efésios capítulo 6, e Deus, Ele te guarda, por quê? Porque você tem compromisso com Deus, você tem aliança com Deus. Se Deus guardasse todo mundo, irmão, ninguém morria, não existiria milagre. E nós que acreditamos em Deus, que amamos a Deus, nós confiamos que Deus vai nos guardar até o dia da nossa morte. Mas não queremos morrer amanhã, né? Igual tem muito crente aí que vive pedindo o dia do Senhor, achando que ele está pronto. Nós vamos morrer, não vamos estar prontos. Mas quanto mais eu viver aqui na terra, melhor para mim, que eu tenho mais oportunidade de me converter, de melhorar mais, não é? Para me estar preparado para viver com Deus no céu, que é um lugar perfeito, entendeu? Então, nós, como diz aqui no versículo 3, por exemplo, não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as no teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha aqui, irmãos, isso aqui é importante demais. Tem crente que ele só acredita em Deus quando ele recebe um milagre. E ainda assim, passou no outro dia, ele já está duvidando se foi Deus que fez o milagre ou não. E ele já se esquece de Deus também, que já está em busca de outro milagre. É o crente milagreiro, né? E aqui está dizendo o quê? Que nós temos que confiar em Deus e não no nosso próprio pensamento. E nós temos que reconhecer Deus em tudo. Tudo. Deus tem que ser o nosso rei. Ele é o nosso salvador. Ele é o nosso conselheiro. E no versículo 12 diz aqui, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, muitas vezes, Deus vai deixar a gente andar pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos próprios caminhos, né? O que a gente mais vê aí é crente pagando o preço, porque na hora que a conta chega, né, aí ele quer virar crente de verdade, mas ele esquece que ele zombou de Deus, ele zombou da palavra de Deus, ele se escarneceu da palavra de Deus, porque ele não deu valor a essa palavra pela qual Jesus morreu. Jesus morreu para cumprir o que está escrito na Bíblia. Estevão morreu por causa da Bíblia. O apóstolo Paulo apanhou, foi preso por causa da Bíblia. E Deus te dá uma Bíblia, Deus te instrui, Deus cuida de você, mas você não dá valor à palavra. Não é tão importante para você, sendo que o maior tesouro físico, material, que existe na terra é a Bíblia Sagrada. É o próprio Deus falando com você.
Tem muita gente que fala, Senhor, fala comigo. Deus deu uma Bíblia para ele não viu ainda que é a própria boca de Deus falando. Ainda é escrito ainda. Louvado seja Deus, estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 48. Que diz a palavra do Senhor assim: e aconteceu, depois dessas coisas, que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse para seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui, para que os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver. E fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, e à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Aqui no versículo 16, você vai ver uma referência lá em Gênesis 28, 13, Gênesis 15, 31, Isaías 44, 22 e 23, Isaías 49, 7, Amós 9, 12, Atos 15, 17. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Jacó aqui dizendo claramente que ele sabia que quem tinha sustentado ele desde quando ele nasceu foi Deus. Tem pessoas que não reconhecem isso não, irmãos. Tem gente até que é capaz de dizer, então quer dizer que agora eu não vou trabalhar mais não. Entendeu? Que eu vou ficar sem fazer nada e Deus vai pagar minhas contas e tudo. Ele não entende que Deus abençoa o trabalho dele, Deus dá saúde para ele, Deus está cuidando dele, não é? Jacó aqui
Ele trabalhava pra caramba. Se você ler a história dele, você vê o tanto que ele era um homem trabalhador, um homem valente, um homem de palavra. E, no entanto, ele reconhece que quem sustentou ele foi o próprio Deus. E quem livrou ele, né, de tudo. Vendo, pois, José, que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas o seu pai recusou e disse: eu o sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Olha aqui, irmãos. Essa é a diferença da pessoa que tem aliança com Deus, que anda com Deus. Jacó não enxergava, mas o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque a bênção do pai sobre o filho era muito importante, significava muito. E no caso aqui, José pega os dois filhos para que o pai dele abençoasse, entendeu? E aí, Jacó não enxergando, mesmo não enxergando, ele coloca a mão sobre a cabeça de Efraim, a mão direita dele, né? Para abençoar Efraim. E José, quando vê aquilo, não se agrada, fala assim: não, o primogênito é Manassés. Mas Jacó o que diz? Eu sei, eu não estou enxergando com meus olhos físicos, mas eu enxergo com meus olhos espirituais. E é Deus que está guiando a minha mão. E você, quando vê a genealogia, quando você vê a história deles, você vê que Efraim era uma pessoa muito melhor do que Manassés, né? E você vê ali o que vem, a árvore genealógica de Efraim, ela é muito melhor, entendeu? Deus enxerga lá na frente, irmãos. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço de terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. E aqui nós vemos que Jacó, apesar de ser uma pessoa simples, lá no meio do mato, né, numa época onde não tinha biblioteca, escolas, né, professores, esse cara já sabia o futuro, ele já sabia até quando Jesus ia vir. E nós vamos ver aqui no capítulo 49, ele revelando, né, sobre a vinda de Jesus. Então, irmãos, essas histórias que nós vemos aqui na Bíblia, elas servem para nos orientar, servem para a gente ver o que está certo, o que está errado. Por que, como o apóstolo Paulo fala, por que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú? Por que Deus escolheu José e não escolheu os outros irmãos, os outros 11 irmãos? Por que Deus aqui está escolhendo Efraim? Não é? Por que Deus escolheu Daniel? E assim você tem que perguntar: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor olhou do céu e se agradou de mim? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fazer para que eu possa andar com o Espírito do Senhor? O que eu tenho que fazer para que o Senhor possa andar comigo?
para que não aconteça comigo, como está escrito lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 28. Porque, Senhor, quando eu orar, Senhor, eu preciso que o Senhor me ouça. Por isso que, irmãos, o que mais nós vemos aí é crente pagando preço. Se você sair pelas igrejas, é só crente no buraco, crente no deserto, crente na fornalha. Por quê? Porque é tudo crente que não quer andar conforme a palavra. Ele até anda conforme a religião. O apóstolo Paulo estava andando conforme a religião. Aquelas pessoas que crucificaram Jesus estavam andando conforme a religião. Aquelas pessoas que apedrejaram Estevão estavam andando conforme a religião e conforme os seus próprios pensamentos, como a palavra do Senhor disse aqui hoje. Conforme o seu próprio pensamento, você tem que tomar uma decisão. Como que você quer se relacionar com Deus? De brincadeirinha, mais ou menos, né? Segundo o seu pensamento ou segundo a palavra de Deus? Então, irmão, se for segundo a palavra de Deus, você tem que começar a conversar com Deus e pedir ajuda, pedir socorro para Deus e lutar. Lutar, e essa luta é sua e ela é sozinho. Quanto mais sozinho, melhor. Você vê que nós estamos falando aqui de Jacó, um homem no qual, quando Deus se apresenta para Moisés, e Moisés pergunta, Senhor, o que eu vou dizer lá para Faraó? Quem é o Senhor? Ele falou, Senhor, diga que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Você já pensou um homem simples desse? Deus falou, olha, esse é o meu nome. Por quê? Jacó era melhor do que você? Jacó estava enfermo aqui, ó, cego, enfermo, não é? Imagina, era capaz de um crente olhar para ele e falar assim, mas quem é esse cara aí? O cara está doente e nem se cura, não é? Como as pessoas falaram para Jesus, por que você não cura você mesmo? Não entendem que relacionamento com Deus não é terreno. Não é porque você ganhou milhões, não é porque você está com uma saúde plena. Não é isso, irmão. Não é isso. É a luta pela ressurreição e a vida eterna. É a luta para viver com Deus. É a luta para viver um mundo maravilhoso, um mundo melhor. Aliás, um mundo que lá no fundo do seu coração você deseja todos os dias. E não consegue. Vai morrer sem conseguir. Por quê? Porque não é, o projeto da terra não é para futuro, o projeto da terra não é para a felicidade de ninguém. Você terá paz aqui na terra quando você entregar o seu coração para Deus, quando você amar a Deus verdadeiramente, quando você amar a palavra de Deus, quando você tentar andar de acordo com a palavra de Deus, quando você aprender, como diz aqui, como nós lemos aqui hoje, aprender a ter um relacionamento de intimidade com Deus, a fazer aliança com Deus. Todos os dias temos que fazer aliança com Deus, irmãos. Todos os dias nós fraquejamos. Você não pode ser crente só na igreja, ser santo na igreja. O que é isso? Santo na frente de pastor, santo na frente de não sei quem. Você tem que entender que Deus vê tudo. E o relacionamento de Deus é com você, é individual. Entendeu? Então abra o teu coração, rasgue o teu coração, aprenda a falar com Deus, aprenda a ser dependente, aprenda a pedir tudo para Deus, que Ele vai te ouvir. Peça para Deus te transformar, peça para Deus mostrar a sua fraqueza, a sua falha de caráter que você tem, o seu gênio, que às vezes você acha legal, eu sou assim. Mas se você é assim, você acha que está bom, então você não precisa de estudar, você não precisa de ler, você não precisa de nada, você é perfeito, você é santo, você já vai para o céu, entendeu? Aliás, tudo na sua vida vai dar certo, porque você já é perfeito. As pessoas não entenderam ainda que nós estamos aqui na terra para sermos transformados a cada dia, para mudar. Você tem que dizer, eu fui assim, hoje eu estou sendo assim, mas eu não quero ser assim, não, eu quero mudar, amanhã eu quero ser diferente.
Amanhã eu quero ser diferente, amanhã eu quero nascer de novo. O crente tem que nascer de novo todos os dias. E a luta é contra você, principalmente o teu gêniozinho, entendeu? Esse é que é o mais terrível. Aliás, que para você isso não existe, a culpa é de todo mundo, né? É culpa de todo mundo. Tudo que for negativo não é culpa do seu gênio, não, a culpa é dos outros, principalmente das pessoas que estão à sua volta, que fazem parte da sua intimidade. A culpa é delas, não é sua, não. Você é perfeito, entendeu? Você não precisa mudar nada, não é? Mas, irmãos, nós começando lendo sobre o conselho de Deus, né? Deus é um Deus conselheiro, e Deus se agrada de quem é humilde, quem aceita conselho, quem aceita repreensão, entendeu? Quando ouve uma palavra, ele rumina a palavra, ele digere a palavra, ele pega para ele a palavra e analisa. Nós somos chamados para analisar, para observar, para melhorar, para crescer, para ser diferente amanhã. Se fosse para a gente ser igual, eu, por exemplo, eu ia parar, para mim eu podia parar com 18 anos, que eu estava bem melhor do que hoje, né? Entendeu? Com 18 anos eu tinha cabelo, não tinha ruga, era forte, tinha saúde, então eu parava ali. Mas olha só, aquele cara lá de 18 anos não tem nada a ver com esse aqui hoje, eu piorei bastante, entendeu? Agora, Deus já está mostrando, olha, meu irmão, o seu corpo vai piorar, vai te abandonar, inclusive você vai morrer. Então, salva a pessoa que você é, que você não é esse corpo, não, você é a pessoa que está aí dentro desse corpo, e essa pessoa, você tem que salvar ela, você tem que lutar para ela amanhã ser melhor do que ela é hoje. Por isso que fala aqui sobre o simples. Simples, você quer ser simples, você tá conformado, está bom para você assim, você vai ser sempre assim, então tá bom, então rasga a Bíblia, joga fora, esquece o conselho de Deus, tá? Deus vai se render ao seu projeto. Esquece isso daí, irmão. Aprenda a lutar, aprenda a desejar ser melhor do que você é. Amém?